Boa noite Brasil! Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas! Hoje é domingo, dia 6 de setembro, estamos entrando ao vivo para todo o Brasil. Me fala de qual lugar do país você me assiste nessa noite. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Vai compartilhando e chamando o povo. Eu vou já aqui, você que está no Instagram, vai convidando o povo para estar conosco hoje. Vai marcando a galera aí no Instagram nesse aviãozinho, chamando o povo para estar com a gente. E você que está no Facebook vai compartilhando também, vai convidando o povo para estar conosco. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Olá, aqui é Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional. E seja muito bem-vindo e também bem-vinda à minha série de lives. E eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Será que isso é possível? Começando uma vida de cada vez. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre escolhas e como que as escolhas e o que escolher tem a ver com a sua saúde emocional. Todos nós vivemos em um mundo desafiador, num mundo sanguinário, num mundo complicado. Desde o dia em que a gente começa a ser um projeto de gente, ainda dentro do ventre materno, a gente começa a receber toda a influência que vem dos nossos pais. A influência através dos sentimentos, das emoções da nossa mãe, grudados aí pelo cordão umbilical, nós começamos também, além de receber o alimento para o desenvolvimento de um bebê, a gente começa a receber toda a carga e toda a energia negativa que vem das emoções da nossa mãe, que vem das coisas de um ambiente externo que a gente desconhece. E esse ambiente externo, que é um ambiente de parasitas, de vampiros emocionais, que tem um poder muito grande de destruição emocional na vida de uma criança. E, consequentemente, essa criança ela vai nascer com sequelas. Sequelas que foram provocadas por coisas que aconteceram muito antes, ou seja, lá no período que ela era apenas um projetinho de gente. E é exatamente sobre isso nessa semana que a gente vai falar. E essa semana agora começa a partir de amanhã o seu destravar emocional. Se você ainda não faz parte, você precisa se inscrever para participar. Vai acontecer dentro da nossa comunidade aí. E para participar você tem o link na bio aí, você pode se inscrever. Você que está no Facebook, no botão Saiba Mais. E aí você pode então estar entrando e fazendo parte. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque senão você vai ficar de fora. Começa amanhã e realmente vai ser um material muito legal que a gente está preparando para você nessa semana, seu destravar emocional. Então, você que está no Facebook, você que está no YouTube aí, você que está no Instagram, participe. Você precisa se inscrever. No Instagram você tem na minha biografia, tem o link da semana Seu Destravar Emocional, e no Facebook botão Saiba Mais aí na capa da capa da página. É gratuito, você não paga nem para entrar e nem para sair, né? Então vale a pena você participar e vai ser algo muito especial. E para aqueles que estão se preparando, eu estarei abrindo a oportunidade para você fazer parte do GPS Emocional, mais uma turma aí. Então, no dia 10, você terá a oportunidade de fazer parte da turma do GPS Emocional, se você está se preparando e se você assim o desejar, tá bom? Então, pessoal, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre escolhas. E quais são as escolhas? E eu queria começar a live, né? Antes de falar de quais são as escolhas, eu gostaria de começar a live aqui nessa noite falando uma frase de Oscar Wilde. E olha que interessante a frase deste homem, e a frase é a seguinte: não quero ficar à mercê das minhas emoções. Eu quero usá-las, apreciá-las e dominá-las. Olha que frase incrível essa de Oscar Wilde. Não quero ficar à mercê das minhas emoções, eu quero usá-las, apreciá-las e dominá-las. Quando a gente para e pensa assim na questão das emoções, a gente para um pouquinho e a gente fica pensando assim, que papel elas têm dentro da nossa vida, né? Elas têm um papel muito importante para a nossa formação
Mas infelizmente, quando a gente está num processo de crescimento, lá ainda, depois que a gente nasce, sai do útero materno, e você começa num processo de crescimento, você tem um monte de sequelas, traumas e bloqueios emocionais que ao longo da vida vão se acumulando, ao longo da vida vão estando aí em relação a você. Ao longo da vida, então, essas coisas elas vão se acumulando, elas vão nos prejudicando, elas vão nos maltratando, e aí, consequentemente, a gente vai ter um problema muito sério diante disso daqui. Então, ter um colapso emocional é muito diferente de um colapso físico. São duas coisas totalmente diferentes, a questão de um colapso físico e um colapso emocional. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já teve um colapso físico ou se você já teve um colapso emocional. São duas coisas diferentes e duas coisas que trazem sequelas muito fortes para a vida de uma pessoa. E quando a gente olha para essa situação aqui, a gente precisa entender que é o tipo que vem de não comer bem, ou de dormir pouco, ou ignorar a nossa necessidade de fazer exercícios. Então as nossas emoções elas acabam governando a nossa vida diária e influenciam as nossas decisões. Se não podemos entendê-las, seremos controlados por elas. Quando você olha assim para a questão de colapso físico e colapso emocional, são duas coisas que divergem. Porque o colapso físico é quando o teu corpo está tão estressado, está tão arrebentado, está tão sobrecarregado de coisas que estão acontecendo que ele chega ao ponto que ele joga a toalha, como tem a expressão, né? De jogar a toalha, ou como tem a outra expressão de chutar o balde. No colapso emocional não é diferente também. Porque a nossa mente chega num determinado momento da trajetória da vida que essa mente ela está tão sobrecarregada, tão maltratada que ela começa a explodir e é internamente. Então é como se fosse uma panela de pressão. Essa panela de pressão internamente ela começa a ir para um caminho muito, mas muito assim perigoso, um caminho bem complicado, então que ela começa a ir, tá certo? E aí, quando você olha para esse tipo de situação, eu queria convidar você, ou pedir para você nessa noite, que você que chegou aí, se você ainda não compartilhou, compartilhe, vai marcando os seus amigos, você que está no Instagram, aperte aí o aviãozinho e comece a trazer a galera para estar conosco aqui hoje à noite, porque vai ser uma live assim muito importante, uma live muito especial que vai te ajudar bastante. Quando a gente pensa numa panela de pressão, essa panela de pressão ela vai indo por um estado perigoso e nesse estado perigoso ela não tem a válvula de escape. Quando você não tem a válvula de escape, essa panela vai explodir. E conosco não é diferente. Deus, quando fez cada um de nós, Ele nos criou com uma válvula de escape incrível e essa válvula de escape é o choro. Infelizmente, muitos de nós crescemos em ambientes que foram ambientes ácidos, ambientes complicados e cruéis para crianças que impediram, por exemplo, que você chorasse. E quando você não tem a válvula de escape, que é o choro, você tem um problema sério. E todos nós enfrentamos situações que a gente vai indo até um determinado ponto que você não suporta e você acaba chorando. Se existe uma pessoa que chora, sou eu. Eu choro e eu vou muito contrário àquilo. E eu até ensino que homens também choram, né? E às vezes as coisas começam a acontecer na minha vida e não é diferente. Eu também choro. E é a válvula de escape que faz com que eu então me reencontre novamente para que eu possa recomeçar. E nada melhor do que alguém que foi muito machucado na vida para que você então tenha esses momentos em que você chore. Porque se você não chora, você acaba fazendo muita besteira ou se estourando por dentro, né? E a grande pergunta que a gente faz nessa noite para a gente começar a pensar é o que são as emoções. Já que hoje a gente vai falar de escolhas e que as escolhas que nós fazemos elas têm a ver com a nossa saúde emocional, o que são emoções? E quando a gente olha para isso, trazendo assim bem o termo da situação aqui, emoções a gente encontra da seguinte maneira a definição, né? Uma emoção é um estado psicológico complexo que envolve 3 componentes. Então, emoção é um estado complexo que envolve 3 componentes distintos. Quais são eles? O primeiro aqui agora é uma experiência subjetiva, o segundo é uma resposta fisiológica e o terceiro é uma resposta comportamental ou agressiva. Então, recapitulando, você tem aqui uma emoção, ela é um estado psicológico
complexo que envolve 3 componentes distintos. E esses 3 componentes distintos são uma experiência subjetiva, uma resposta fisiológica e uma resposta comportamental ou expressiva. Eu falei agressiva, né? É expressiva. Então vamos lá entender aqui agora, primeiro, a experiência subjetiva. O que é isso? As nossas emoções, elas são altamente subjetivas. Então, algo que de repente nos enfurece pode causar apenas uma leve insatisfação aos outros. Então, uma simples situação que acaba enfurecendo você, fazendo você descer do tamanco, né? Pode acabar então gerando uma leve insatisfação para outras pessoas, e isso tem a ver com uma experiência subjetiva. O que é uma resposta fisiológica? As emoções causam fortes reações fisiológicas, desde batimentos cardíacos, acelerados de excitação, quando terminamos uma corrida, ou até sentir né, o nosso estômago embrulhar, quando estamos ansiosos aí de repente com uma entrevista de emprego. Varreduras cerebrais que foram feitas, né, em pessoas que estão estressadas ou pessoas que estão passando por um processo bem complicado nas emoções. Quando você faz varreduras no sistema límbico, que é responsável pela resposta da nossa memória e das emoções, você encontra então na varredura, na realidade você faz a varredura e mostra então que a amígdala, que ela é parte do nosso sistema límbico, ela é responsável pela resposta e memória das emoções, especialmente do medo. Então, quando você entra aqui, automaticamente, quando você pensa no campo das emoções, você encontra emoções que elas mexem na parte fisiológica, as varreduras que são feitas na amígdala, você percebe um grande acesso, você percebe aí uma grande excitação nas amígdalas, que estão abaixo da linha racional, e que são responsáveis aí pela nossa ansiedade e também pelo nosso medo, né? E aí chegamos agora no terceiro componente distinto das emoções, que tem a ver com a resposta comportamental. Então a gente já viu 2 aqui, um que é subjetivo, que é meio que bem assim, podemos dizer assim, que fosse raso, né? Tá numa primeira parte das emoções, que tem a ver só com algo que deixa você enfurecido. A outra mexe na questão fisiológica, vai mexer no teu sistema fisiológico, pode te levar a sintomas de doenças. O terceiro tem a ver com comportamento, ele mexe com o teu comportamento. E ele vai mexer aqui com o seu comportamento. É isso mesmo aqui, né? A subjetiva, a fisiológica e agora a comportamental. E emoções que nós sentimos internamente depois de as expressarmos externamente, e aí você pode de repente sorrir para indicar prazer e franzir a sua testa para sugerir dor no nível mais baixo. Então envolve aqui uma questão comportamental. E o bem-estar emocional é mais do que apenas você lidar com o estresse ou desenvolver uma prática de meditação. Nós podemos influenciar o nosso bem-estar emocional fazendo 5 escolhas muito importantes e voltando a elas quando necessário, repetidamente, sempre que a gente começar então a se sentir que você está escorregando, é algo que você pode então estar fazendo, né? E você estar fazendo. Então os três componentes aqui do seu estado, da sua emoção, ou seja, que é um estado psicológico que tem 3 componentes distintos. Então uma experiência subjetiva, que é a parte mais rasa, uma experiência, ou melhor, uma resposta fisiológica, vai mexer com o teu sistema, ou tem a ver com comportamento. Então lembra que muitas vezes eu falo aqui sobre os nossos pensamentos, eles geram sentimentos, os sentimentos eles mexem nos comportamentos ou eles mexem na parte fisiológica. Então no campo das emoções, 3 partes muito distintas, uma mais superficial, eu falei rasa, né? Mais superficial, a outra que vai mexer na parte fisiológica, que vai trazer sintomas de doenças, e a outra parte que mexe no comportamento, que vai acabar interferindo aí no seu dia a dia. E eu queria falar então nessa noite sobre escolhas, e a primeira escolha que você precisa ter na tua vida para você ter saúde emocional é você perceber que as tuas emoções não definem você.
E sabe que não é muito fácil, sabe, gente? Porque quando a gente passa por lutas e passa por dificuldades, e quem é que não passa? Quem nunca passou por uma aflição, quem é que nunca foi machucado ou machucada na vida? Quem é que não tem bloqueios, traumas emocionais, cicatrizes, feridas que você carrega, coisas que fizeram contra você? Eu sou um sobrevivente. Coisas ruins fizeram contra mim e essas coisas ruins às vezes me atormentam, me machucam, me maltratam. E quando você olha para esse tipo de coisa, a gente precisa entender que as nossas emoções não nos definem. Nossas emoções não nos definem. Eu sempre falo para você, nós não somos os nossos pensamentos. Nós somos muito melhor do que eles. Mas infelizmente a gente cria uma parte de identidade muito forte com os pensamentos. Então quando você olha para o campo da ciência, a ciência fala que a gente tem entre 40 a 60 mil pensamentos diários. A maioria desses pensamentos são pensamentos negativos. Eles são pensamentos que eles têm um padrão, e por isso que eu ensinei aquela técnica para você já lá no início, que é a técnica em que você começa a identificar os teus pensamentos e você anota num papel, você separa pensamentos de sentimentos, e quando você separa pensamentos de sentimentos, você vê para que lado eles vão. Se eles vão para o comportamento, se eles vão para a parte da fisiológica. Então você começa a identificar esses pensamentos. A pior desgraça que existe na vida de uma pessoa é quando ela permite a criação de identidade com os pensamentos. Então eu sou ansioso, eu sou depressivo, e ela se permite a estar nesse estado, e isso aí arrebenta com ela. Então nós não somos os nossos pensamentos, nós não somos as nossas emoções, antes nós somos um observador, uma observadora que senta simplesmente atrás e observa esses pensamentos e essas emoções aparecerem. Então, um dos grandes segredos para a vida, no conceito que envolve escolhas, para você ter saúde emocional, é você perceber que essas emoções não te definem. E se essas emoções não te definem, é você entender que você não pode criar identidade com elas. E à medida que nós vamos crescendo, né, desde a nossa infância, a primeira infância, nós começamos a entender que não temos, ou não deveríamos nos identificar com as emoções. E a gente acaba então percebendo elas como negativas, começamos a nos surpreender no meio em vez de expressá-las. E por quê? Porque muitas das famílias, as pessoas, por exemplo, batiam nos filhos e impediam que os filhos chorassem. Ou você cresceu acreditando que você, quando expõe as suas emoções, é sinal de fraqueza, é sinal de que você é fraca, é sinal de que você é fraco, é sinal de que você é um pobre coitado. E aí você vem para a vida e você tem uma dificuldade muito grande de lidar com as suas emoções. Então, uma das primeiras coisas, escolha, você que tem costume de anotar, a primeira escolha aqui é perceber que nossas emoções, elas não nos definem, não nos definem. Você não é os teus pensamentos, você não é as tuas emoções. A segunda escolha aqui agora, nessa noite, é enfrentando nossas emoções. A dor faz parte da vida. É terrível, não é verdade? Mas a dor faz parte da vida. A parte que mais nos permite crescer. E não tem crescimento sem dor. Todos nós que passamos por um processo de crescimento, e a gente passou por dor. E muitas vezes que a gente está crescendo nessa caminhada aqui da vida, a gente está sofrendo também. E a dor faz parte do crescimento. Então, quando você passa por um processo e você está num estado, num determinado tipo de estado que te causa dormência emocional, te causa muita angústia, te causa uma série de problemas emocionais, para libertar-se desse tipo de coisa, é muito comum que as pessoas acreditem que deveriam tratar os seus sintomas. E a ideia de tratar sintomas não resolve os teus problemas. Muito pelo contrário, vai trazer mais problemas para o futuro. E aqui você aprende que você precisa identificar a raiz, a origem de tudo que acontece com você. E aí quando você olha para esse tipo de coisa, provoca dor. Claro que não é fácil. Você sente dor porque você está crescendo, você está se libertando, você está saindo da sua zona de conforto. Você está enfrentando um monstro, um fantasma, um parasita emocional que vive dentro de você. Isso vai causar dor, isso causa um determinado tipo de estresse. Só que quando você pratica o que eu estou ensinando, você vai na origem, você vai na raiz. E quando você vai na raiz, você soluciona o seu problema. Se você fica tratando o sintoma, colocando band-aid na ferida, você está mascarando os teus problemas. E aí, consequentemente, você vai
cada vez piorar mais. Então precisamos ser capazes de aceitar os nossos sentimentos. Aceitar e sentir a tristeza ou a raiva quando alguém nos magoa, ou quando pensamos que a vida nos prejudicou, ou quando pensamos que, ou fizeram, passaram a perna em você, quando alguém nos magoa, ou quando pensamos então, nesse tipo de mágoa, nesse tipo de situação, precisamos chorar muito se for preciso, jogar para fora. Lembra da válvula de escape que eu falei? Chore, não segure, não se trave. Precisamos nos sentir culpados quando nós também machucamos alguém e é tarde demais para fazer algo a respeito. Você não consegue resolver o passado é passado. Passado, ele tem, mesmo que você consiga fazer as pazes com o passado, ele tem consequência. Coisas ruins podem vir, coisas podem acontecer. Precisamos sentir o arrependimento de não conseguir o que queríamos. Não podemos fugir e entorpecer os nossos sentimentos. Quanto mais a gente tenta evitar sentimentos negativos, mais fortes eles voltam para nos assombrar. Então você precisa fazer esse exercício de identificação e enfrentar esse tipo de coisa. Então lembre-se algo muito importante que tem a ver agora com a segunda escolha, enfrentando as tuas emoções. Você precisa enfrentar as tuas emoções. A terceira escolha agora, você precisa lembrar-se que você é o suficiente. Você é suficiente. Quando a nossa autoestima ela é alta, ela forma uma base, e essa base sobre qual a nossa personalidade, o nosso comportamento e circunstâncias, então, eles são construídos. Então, olha que interessante. Quando você tem autoestima, e quando ela é alta, a sua autoestima ela é alta, você cria uma base, e essa base está sobre ela, então, toda a nossa personalidade, todo o nosso comportamento e circunstâncias que agora estão sendo construídos. Como resultado, as nossas experiências elas acabam validando e, portanto, fornecem para cada um de nós uma autoimagem. Porque muitos de nós, e talvez você que me assiste, você tem bloqueio de imagem. E bloqueio de imagem é porque alguém, num determinado momento da história da sua vida, essa pessoa te traumatizou, essa pessoa te bloqueou por causa de um defeito físico, por causa de uma marca de nascença, por causa de falar de um padrão de beleza que aos olhos dessa pessoa você não tem o padrão, e você cresceu com bloqueio de imagem. Você acabou crescendo uma criança que se tornou um adulto bloqueada na questão da imagem. E você não acredita no teu potencial, você não acredita na sua capacidade, você não acredita que você pode fazer a diferença na história da sua vida, porque você tem um bloqueio de imagem. E essa situação agora, que eu estou te trazendo aqui agora, que tem um poder incrível para transformar a tua saúde emocional, é você fortalecer a sua autoestima. E é por isso que eu falo da rotina diária, rotina noturna, que é você olhar para o espelho, você falar que você é linda, que você é lindo, que você é especial, que você é capaz, que você consegue, que você tem, a capacidade em você, que você pode fazer a mudança na sua história. E quando você começa a fazer isso, você começa a validar a autoimagem. E quando sentimos o suficiente e estamos satisfeitos com o que nós temos em nossa vida, então a gente para de julgar, nos culpar e comparar aos outros. Porque é incrível quando você não tem você tem um bloqueio de autoimagem, quando você está estragado para a vida, você tem uma capacidade incrível de julgar os outros, de julgar a você mesmo, de se culpar constantemente, de culpar os outros e de você ficar se comparando com os outros. E quando nos lembramos ativamente, com orações de gratidão ou com mantras, sabemos que os efeitos das circunstâncias negativas não vão durar. Nossa autoimagem brilhante vai começar a surgir cada vez mais para nos lembrar que as emoções elas são temporárias, mas nosso verdadeiro eu é permanente. Só que como você se sabotou uma vida inteira, você tem um anti-eu dentro de você. Mas as emoções elas são passageiras. Pode ver que existe um padrão. E se os pensamentos eles estão indo e voltando da tua mente, eles não te pertencem. É porque essa terra, que é uma terra incrível, uma terra fantástica, se tornou terra de ninguém. E aí você tem que reassumir o controle da sua mente e entender que você é o legítimo dono, a legítima dona dessa terra. E que você precisa fortalecer a autoimagem. Você precisa fortalecer as suas crenças fortalecedoras e entender que emoções são passageiras
e que o verdadeiro eu, que você nasceu para ser, mas você não tem sido, você é permanente. E o dia em que você reencontrar o verdadeiro eu que existe dentro de você, você vai ver que vida incrível você terá. E todas as manhãs, um exercício aqui agora, gente, todas as manhãs, quando você acordar, o que você precisa fazer é fazer um registro. Fazer um registro de 3 a 5 coisas pelas quais você é grato ou você é grata. E você pode colocar aí pela vida, você pode colocar aí, cada dia você pode ir mudando. Tenha um diário em que você escreva, o diário da gratidão. E nesse diário você escreve a gratidão pela sua vida, ou pelos seus filhos, ou pela sua saúde emocional. E você pode fazer uso aí da rotina diária já, acreditando e falando de coisas que mesmo que não seja uma realidade presente, mas já agradeça. Você pode fazer então um diário encontrando 3 a 4, 5 coisas, sei lá, por dia que você quer agradecer. E seja grato a cada dia. Então, o que traz muita saúde emocional para uma pessoa, e é uma dica incrível, é lembrar que somos o suficiente. Não se comparar aos outros, não começar a olhar para a vida dos outros e acreditar que os outros merecem e que você não merece. Você tem a mesma oportunidade que todos os outros tiveram. A única coisa é que você está auto-sabotando você mesmo na sua saúde emocional. Você está permitindo ficar caída ou caído aonde te derrubaram. Você está permitindo estar numa condição desesperadora porque um dia alguém te machucou, alguém te maltratou, você mesmo se auto-sabotou e você mesmo se jogou e você caiu aí. Então, quando você olha para esse tipo de situação aqui, lembre-se que você é suficiente. Você foi criado à imagem e semelhança do Criador. Você não é lixo, você não é porcaria, você não é uma desgraça nessa terra. Você nasceu para governar, você nasceu para ser uma pessoa incrível e tudo que você coloca a mão tua se transforma. Então nunca esqueça disso e todas as manhãs, a cada dia, seja grato e agradeça muito. A quarta escolha que você pode fazer para a tua vida aqui agora é uma escolha interessante, que é você refocar a sua conexão nos teus relacionamentos. Reconexão. Isso é muito importante. E todos nós temos uma necessidade interna de despertar e também nos conectar. Os relacionamentos são a base do nosso bem-estar emocional. Ninguém é uma ilha. Ninguém nasceu para ser uma ilha. E não importa o quão fortes nos sintamos, precisamos ter relacionamentos que nutram e sustentem a nossa força por toda a nossa vida. Deus nos fez assim. Deus nos fez seres relacionais. E houve uma pesquisa que foi feito, um estudo, na realidade, durante 75 anos sobre o desenvolvimento de adultos. E ela foi liderada aí pelo o psiquiatra Robert Waldinger. E ele liderou essa pesquisa e ele trouxe, então, numa palestra que ele fez para o TED, que as pessoas com relacionamentos saudáveis são pessoas que vivem vidas muito mais felizes e mais longas. Então, pessoas que se relacionam com pessoas vivem vidas mais longas, vivem vidas mais felizes. E o incrível do estudo é que ele se concentrou em ter menos relacionamentos duradouros, mas mais profundos. Então, vale a pena então pensar aí em amizades, em relacionamentos. E a quinta dica aqui agora, que tem a ver ainda com a quinta escolha, é você encontrar diversão e riso, é você se divertir, é você rir. Até tem uma música, né? Ha, 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 tô rindo à toa, né? Precisamos de um tempo onde nós possamos nos divertir e simplesmente esquecer tudo que se passa no estresse nosso de cada dia. E todos nós temos estresse a cada dia e o estresse aí, ele é muito complicado. E quando nós rimos, nós sorrimos regularmente, é como se você estivesse esvaziando um saco de lixo do estresse. É você jogando para fora essa questão de lixo, essa quantidade de lixo que você tem de estresse na sua vida. E que a gente está enchendo de várias maneiras todos os dias. Nós estamos enchendo o nosso aterro sanitário com uma carga muito grande de lixo que tem a ver com o estresse. E o riso é uma maneira de nos conectarmos, comunicarmos e expressarmos as nossas emoções por meio do riso.
E é uma forma espiritual de comunhão, é uma maneira de dizermos uns aos outros, sem palavras, eu entendo você. E interessante que fazem pesquisa para tudo, e eu encontrei um artigo de uma revista americana, que é o Psychological Today, que ele afirma alguma coisa bem interessante que eu trouxe para vocês, que é do conhecimento geral, que as crianças riem muito mais do que os adultos. E como tal, eles acabam vivendo com menos estresse do que nós. E nesse artigo que eu fui atrás aqui, afirmou o seguinte, que a média de 4 anos de idade, uma criancinha com 4 anos de idade, ela tem uma capacidade de rir 300 vezes por dia. Olha que interessante isso. Uma criança de 4 anos de idade, ela ri 300 vezes por dia. A média de 40 anos, uma pessoa com 40 anos, a média, quando eles fizeram a média, eles descobriram algo terrível, gente. Uma pessoa com 40 anos é uma pessoa que ela ri 4 vezes por dia. Isso é terrível, na verdade. Aí você pega uma criança de 4, pula para uma criança que cresceu, que tem agora 40 anos, e essa criança que cresceu, ela ri apenas 4 vezes por dia. O bem-estar emocional é simplesmente o estado da nossa saúde emocional. E tem a ver como nós nos sentimos a respeito de nós mesmos e também da nossa vida. Então, como você se sente e como você vive relacionado aí à sua vida, tem a ver com a sua saúde emocional. Então, saúde mental, saúde emocional, ela tem muito mais a ver com como você se sente a respeito de como você vive e o que você pensa de você mesmo. Então, quando você olha para isso, é mais sério do que a gente imagina, né? Então, a sua saúde emocional, a sua saúde mental, ela tem a ver, então, a maneira como você pensa sobre você, o que você pensa sobre você e o que você quer aí da sua vida. E todos nós enfrentamos contratempos. Ah, como enfrentamos. Crises pessoais e, às vezes, incidentes traumáticos e terríveis, igual você que conheceu a minha história, que eu enfrentei, e como me maltrataram e como me machucaram, que pode levar a nossa vida para baixo. E eu fui para o fundo do poço, no caos das emoções, e eu amarguei por um período muito grande, praticamente quase um ano, de muita luta, de muito sofrimento, de muito choro, de muita doença, em pensando em desistir da própria vida, pelas coisas que haviam me feito, as coisas que haviam me falado, as coisas que tinham feito contra mim, que me fizeram perder os valores que eu tinha, que eu fui acumulando ao longo de uma vida, e eu pensei em desistir. E nessa época que eu pensei em desistir, eu cheguei a falar até com a minha mãe, e aí a gente chorou muito, e aí graças a Deus eu comecei a ir atrás e comecei a estudar sobre saúde mental, saúde emocional, e me especializei, e eu comecei a sair do fundo do poço, do caos emocional, e ao sair desse caos emocional, é hoje exatamente o que eu ensino, como você pode sair desse tipo de coisa. E quando a gente olha para esse tipo de situação, todos nós enfrentamos, e eu recebi uma missão de resgatar homens e mulheres que estão no poço, no caos das suas emoções. E, no entanto, quando a gente faz um balanço das coisas que estão dentro do nosso controle e as escolhas que nós somos capazes de fazer, nós podemos influenciar o nosso bem-estar emocional. Nós podemos mudar a nossa história. Nós podemos transformar a nossa história um passo de cada vez, um tijolinho de cada vez. Nós podemos manter a nossa paz interior, apesar do que estiver acontecendo fora ou em torno de nós, apesar de que estejam acontecendo coisas terríveis dentro de você ou fora de você, você pode conseguir encontrar o controle para a tua vida, o controle que se perdeu, essa tragédia que aconteceu com você, você pode recuperar isso, mas tem a ver com exercício, tem a ver com prática, tem a ver com você se dedicar, tem a ver com você fazer a diferença, tem a ver com você olhar para dentro de você e você começar a entender que você não é os teus pensamentos, que você é muito melhor do que você imagina que você é, que apesar de toda a dor, apesar de todo o sofrimento, apesar de todas as coisas ruins que ao longo da tua vida fizeram contra você, e talvez eu esteja falando nessa noite para uma mulher, que você tem o coração despedaçado, talvez seu coração está sangrando, talvez você tenha derramado lágrimas, talvez os teus filhos tenham feito coisas ruins contra você, talvez o seu marido tenha feito coisas horríveis contra você, uma sogra,
pessoas do teu trabalho, pessoas de onde você estuda, não sei. Mas eu quero que você entenda, mulher, que você é um ser incrível, que você é especial, que você é uma mulher linda, que você nasceu para vencer, que você não é uma porcaria, que você é uma pessoa incrível e que tudo que você colocar à sua mão pode sim transformar. Mas se você quer transformar o teu exterior, você precisa transformar o teu interior, porque mudando o teu interior, o seu exterior se transforma. E talvez eu esteja nessa noite falando para um homem que o seu coração está sangrando pelas coisas que fizeram contra você, talvez uma mulher que te abandonou, talvez uma mulher que te traiu, talvez os filhos que te abandonaram, talvez é o teu trabalho, talvez é a igreja, não sei lá, alguém que te maltratou, alguém que te jogou para baixo, eu não sei. Mas eu quero dizer a você, homem, que independente das lutas que você está enfrentando, existe sim o poder dentro de você para transformar a sua história, para mudar você completamente, para tirar você desse buraco. Se você quer mudar essa situação que está acontecendo fora, você precisa mudar dentro. E mesmo que está acontecendo dentro, quando você começa a reassumir o controle da tua mente, quando você começa a se levantar e você dizer basta, quando você começa a olhar para uma situação como essa, dos monstros, parasitas, dos fantasmas que existem dentro de você, do estado de ansiedade que você se encontra, do estado de depressão que você se encontra, mas você se levanta e você se encontra com o verdadeiro eu que você nasceu para ser, a história começa a mudar, porque aí você entende que essa mente aqui é uma terra rica, é uma terra incrível, só que está maltratada, foi sabotada, foi destruída por você ou outras pessoas. Você não pode impedir que as pessoas joguem os seus lixos emocionais contra você, mas você pode escolher o que fazer com essa porcaria que estão jogando em cima de você. Você pode escolher também o que fazer com o estado que está vindo para a tua vida, no estado emocional, os teus problemas emocionais, as coisas ruins que estão acontecendo com você ao longo da tua vida. Você sim pode escolher. Você caiu, está caído no meio do caminho, te maltrataram, pisaram em cima de você, mas você não precisa ficar caído. Está doendo, Uriel, eu sei que está doendo, porque eu já experimentei isso. E não significa que de tempos em tempos não me maltrata, mas é saber agora o que aplicar, o que fazer para sair daí. Mas não se entregar, é você entender que você foi feito para governar, que Deus tem colocado em você algo incrível, que é o poder na sua mente. Através da sua mente você pode curar as tuas enfermidades, as tuas lutas, mas não desista de você. Pode ser que eu esteja falando aqui nessa live, nessa noite, ou já é dia, ou já é tarde, ou é noite, sei lá, em algum outro momento que você vai reassistir ou está reassistindo essa live, que você está pensando em desistir da vida, talvez pensamentos negativos bombardeando a tua mente para você fugir da vida, e nenhuma pessoa que tira a própria vida porque não quer viver mais, está querendo fugir da dor, mas você não resolve. Você vai fechar o teu olho, mas e aí? Como é que fica a tua memória diante de Deus? Como é que fica a tua vida diante de Deus? Como é que fica você diante dos teus familiares? Pessoas que te amam. Pode ser que alguns não tenham o amor que você gostaria, ou demonstrem um amor que você gostaria que tivesse, mas a grande questão é porque dentro de você está faltando algo muito importante. Dentro de você está faltando você se conectar com você, é você se amar, porque você deixou de se amar. E quando você deixou de se amar, é o resultado que você está enfrentando. O dia em que você começar a olhar para dentro de você e se reconectar e você se amar, nunca mais você mendigará amor de homem, de mulher, de filhos, de sociedade, de igreja, de pastor, de padre, seja lá o que for. Porque tudo isso que eu falei também escraviza. As pessoas são os maiores senhorios de escravos. Pessoas escravizam pessoas, isso é lamentável. E aí colocam a gente numa condição complicada. Então não desista de você. Tá doendo, Uriel, eu sei, dói, eu sei que dói, mas você pode mudar a história da sua vida um tijolinho de cada vez, um passo de cada vez, mas trabalhando e fortalecendo a sua mente, indo diante do espelho e você dizendo para você que você é linda, que você é lindo, que você é especial, que você é incrível, que as tuas células saudáveis se renovam a cada segundo, que você tem saúde emocional, que o teu coração é perfeito, que o teu estômago é perfeito, que os teus olhos são perfeitos, que a sua mente é perfeita, mesmo que não seja uma verdade presente, real, aqui e agora, mas vai se tornar. E uma das coisas que você pode fazer, busque socorro em Deus, ore, reze, busque a presença do Criador e diga: Senhor, eu não pedi para nascer nesse mundo, mas eu vim.
E eu sou grato porque eu nasci, mas Senhor, eu tenho essa situação, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade, isso está me matando, isso está me consumindo, isso está me maltratando, então tenha misericórdia de mim, olha para mim. Me ajude a passar por esse campo minado das emoções, um campo difícil, um estado de ansiedade, um estado de depressão, dormência emocional, dores de tudo que é tipo, dores principalmente na sua mente, sofrimento de coisas que você cometeu errado no passado, ou cometeram errado contra você, falharam contra você e você se encontra caído, mas você não precisa ficar caído, você pode ter a ajuda de Deus, assim como você está tendo ajuda do teu servo que te fala nesse instante que sou eu, e eu sou um servo, eu não sou melhor do que ninguém, e eu fui levantado por Deus e eu creio para fazer a diferença, e por isso que eu digo, faça a diferença, leve a minha voz a outras pessoas, entre nos grupos de ansiedade, de depressão, peça para participar, mesmo que você não esteja em estado de ansiedade ou depressão, e compartilhe os vídeos lá dentro, diga para a pessoa que está lá, existe quem pode te ajudar. Hoje eu fiquei desesperado, gente, porque eu ajudo grupos de ansiedade e depressão, como eu te falei, e alguém fez uma postagem terrível, e a pessoa disse, eu quero morrer, eu desisto da vida. E quando eu olho para uma situação como essa, me dá um desespero, porque tem tanta gente que eu preciso alcançar ainda e ainda não cheguei lá. E eu não tenho dúvida que nesse período trágico que o mundo está passando, teve muita gente que já desistiu. Isso dói o coração, porque existem vidas aí fora que estão sangrando. Existem pessoas que precisam de ajuda, que precisam de socorro. Então seja a minha voz. Fale ao mundo de Uriel Pedroso. Leve esperança àqueles que estão sem esperança. Leve luz, compartilhe, fale, não se canse. Seja o meu agente de esperança. Me ajude a transformar a história de muitas pessoas, como de alguma forma eu já tenho ajudado a transformar a sua história. Porque eu conheço a história de muitos de vocês e a maneira como muitos de vocês chegaram, a maneira como muitos de vocês me encontraram, e a diferença que você hoje se encontra. E é aí que faz a diferença. A Lu falou aqui, me falaram no grupo de ansiedade que é o diabo que está comigo. Lá você vai encontrar todo que é tipo de gente, viu? Doentes. Tem muita gente doente. E um dos lugares que mais doentes tem se chama igreja. E a igreja é um hospital, sabia? E é um dos maiores lugares de doentes. Doentes, psicopatas, pessoas com muitos problemas e que pessoas que acabam maltratando, machucando a vida de muita gente. Mas a igreja, ela tem o seu papel, independente de qual igreja for, todas elas têm o seu papel, contribuem para a sociedade. Algumas acabam complicando a vida de algumas pessoas através da ganância que existe, e é lamentável isso. Alguns assaltos até em nome de Jesus que fazem, e isso é trágico, isso é terrível. Mas não cabe a mim ou a você julgar. Pessoas que têm esse comportamento um dia darão conta a Deus, porque estão usando aquilo lindo que Ele colocou no mundo que se chama fé. Então cada um vai pagar aí pelas suas obras, pelas suas consequências, e elas virão. E eu queria terminar a live dessa noite falando para você que você não esqueça de fortalecer as suas crenças fortalecedoras, de transformar a sua história, de fazer a diferença um dia de cada vez. Você que chegou agora, nesse momento, começa amanhã o seu destravar emocional. Se você ainda não se inscreveu, é gratuito. Você tem o link aí na bio do Instagram, você tem o link aí no botão Saiba Mais da página. Então se inscreva, não paga para entrar nem para sair. Começa amanhã, não é pública, vai ser fechada, porque eu vou falar algumas coisas importantes só para o grupo realmente que me acompanha, e é para separar então aqueles que são comprometidas daqueles que são curiosos. Que Deus abençoe você nessa noite, que você tenha muita saúde emocional, e que você lembre-se, você não é os teus pensamentos, e que se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Vão na paz, uma boa noite. Se você ainda não compartilhou, compartilhe, faça a diferença. Alguém precisando de você no dia de hoje. Fiquem com Deus, vão em paz. Beijão no coração, amo vocês e até o nosso próximo encontro.